banho quente, ela tá fervendo. Preste atenção pra ficar entendendo. Quer desafiar? Grava bem o gráfico de temperatura que varia com a mistura e vai. A mistura, ela é vida louca, pode ser eutética ou azeotrópica, fusão constante em uma, ebulição na outra. Grava bem a ordem pra não ser cabeça ou que vai. Temperatura varia com a mistura, mas fica constante com a substância pura. Acabou por hoje, fique sossegado. Caso tenha dúvida, escreva seu recado e vai! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor, o seu professor de Química, e hoje teremos uma aula sobre estado físico da matéria. Você sabe o que é o estado físico? Se não, acompanha essa aula que você vai descobrir. Uma substância pura, você lembra da última aula? Se você não lembra, dá um view aqui, dá um pulinho, assiste aquela aula rapidinho e retorna para cá, porque a aula hoje está quente. Uma substância pura, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos. O que diferencia um estado físico do outro é a proximidade que as partículas têm uma das outras, certo? Vou usar o exemplo da água, nossa querida molequinha de água, certo? Ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: estado físico sólido, líquido ou gasoso. Lembra, o que diferencia é a proximidade das partículas. No estado sólido é aquela água carente, é aquela água que gosta de ficar com as maninhas dela. Minha brode, minha sister, vão ficar todo mundo unido e junto. Todo mundo feliz. Por isso que um sólido tem esse aspecto. Você consegue ver o formato do sólido, certo? Você consegue ver as 3 dimensões, você consegue tocar e tudo mais, certo? Você consegue pegar ele na mão. Já o estado líquido, as partículas são um pouquinho mais afastadas. É aquela água que fala, cheguei na minha juventude, flor da idade, só que eu cansei de ficar carente. Hoje eu quero descobrir o mundo sozinho. Então, ó, gente, por favor, mais distância de mim, porque hoje eu quero desbravar esse querido mundo que me espera lá fora. E é isso, o líquido tá um pouquinho, as partículas estão um pouquinho mais afastadas uma da outra. Por isso que o líquido tem esse formato, ele se esparrama pelo chão, ele consegue se moldar ao recipiente. A gente coloca ele dentro de um frasco, ele vai se moldar no lugar que ele tiver. Por exemplo, bonito, hein? Bonito. Minha arte. A gente coloca aqui o líquido, ele vai se moldar exatamente aqui, certo? Se fosse um sólido, ele ficaria aqui. Ele não consegue ocupar o recipiente inteiro. Concorda? Já quando a gente vai para o estado gasoso, aquela molécula de água rebelde, sabe? Aquela molécula que quer fugir de casa. Ela fala, eu não aguento mais, sai. Quer saber? Dane-se, vou para lá. Ela vai lá e fica longe, não quer contato. Ela não gosta de contato. Aquela pessoa liberta, não gosta, quer liberdade. Por isso que o gás é uma molécula aqui, outra ali, umas partículas por todo o recipiente. Um gás ocupa todo o recipiente que ele vai ocupar. Essa é a diferença entre estado gasoso, líquido e sólido, certo? Só que a gente nomeia a passagem de estado físico, chamada de mudança de estado físico da matéria. Por exemplo, do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão, certo? Você sai daquele estado de carência e vai para aquele estado mais liberto, é porque a água fundiu. Mas se a água... já descobri como é o mundo, mas eu sinto muitas saudades da minha amiga. Você me desculpa, vamos voltar a ficar juntinhas? Beleza, voltou na carência, solidificou. Voltou a ficar sólido, certo? Mas, se você está líquido e vai para gás, a gente chama de vaporização. E o inverso, estou muito rebelde, só que eu acho que fiz, pensando melhor, acho que tomei a decisão errada e quero voltar para as minhas amiguinhas. Então você vai lá e condensa, certo? E por fim a gente tem do sólido para o gás, chamado de sublimação. É o estado, quando a gente vai do estado sólido diretamente para o estado gasoso, entendeu? E o inverso é a mesma coisa, é sublimação, ou, como é um estado inverso, como a gente está voltando a ser sólido, a gente pode chamar de ressublimação,
correto? Aí você é aquele aluno esperto, aquele aluno que me deixa orgulhoso e fala, professor, você deu uma bobeada. Eu falo, aluno, por quê? Por que você esqueceu de explicar isso daqui e isso daqui? Eu falei, calma, tava tudo programado, especialmente para você. Vocês separaram? Vaporização pode ser dividida em 3 tipos. Qual a diferença entre esses 3 tipos? É a velocidade que o líquido consegue ir do estado, que a substância, na verdade, consegue ir do estado líquido para o estado gasoso. Evaporação é aquele processo mais lento, demora para ir. Você pode deixar o potinho aqui, ele aos poucos, a temperatura ambiente vai se soltando, as moléculas vão se desprendendo uma das outras e vão para o estado gasoso. Ebulição é mais rápido, processo de bolha, mas é uma dica de vestibular, uma dica de Enem. Limpa da sua cabeça que ebulição tem tudo a ver com esquentar. Isso é um conceito errado, mas é um conceito que a gente vai tratar ele à parte, de tão especial. Se você quiser ver, tem propriedades coligativas. Aí você fala, professor, você é péssimo, meu. Além de você ter uma letra feia, você tem uma letra torta. Eu sei, falta de espaço, beleza. Mas eu quero que você entenda o conceito. Propriedades coligativas é onde a gente pode tratar a ebulição com mais carinho, porque ela merece um assunto à parte. Ela não tem a ver com o processo de a gente esquentar ela aí, certo? É um pouquinho mais complexo, mas eu quero que você grave que evaporação é um processo lento, ebulição é mais rápido. E calefação é aquela padoca. Você chega de manhã, que é o seu misto quente, você tá lá, me vê, pão na chapa e, sei lá, um café com leite. O cara vai lá, beleza, ele tá lá com a chapinha, esquentando a chapa, ele coloca um pouquinho de água. Sabe aquele tss da água? Esse tss é o processo de calefação. A água instantaneamente do estado líquido vai para o estado gasoso. É rápido, assim. Vamos retomar? Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Estado sólido, moléculas juntas. Estado líquido, moléculas um pouquinho mais separadas. Estado gasoso, elas estão uma longe da outra, correto? Aguarda só mais um pouquinho que agora essa lousa vai se transformar num lindo gráfico para você. Gente, professor é mágico. Ele criou um gráfico do nada, vocês viram? Nossa, vários dots esse professor tem. Mas beleza, agora a gente vai falar ainda em estado físico. Eu quero que a gente analise um gráfico que vai caracterizar uma substância pura ou uma mistura, certo? A gente vai acompanhar a mudança de estado físico, primeiro de uma substância pura, no caso vai ser a água, depois a gente vai falar sobre a mistura, certo? Na substância pura, no gráfico, eu quero que vocês percebam um detalhe muito importante, certo? Eu quero que vocês gravem esse detalhe. No começo, no tempo igual, no tempo, certo? Eixo x igual a 0, no tempo igual a 0, a gente tem água no estado sólido, correto? Conforme o tempo vai passando, a temperatura no sistema, eu vou fornecendo calor, eu tenho uma máquina de calor, sério. Eu chego na água sólida e falo, eu não quero te ver sólido, eu vou te esquentar. Você vai lá fornecendo calor ao sistema aos poucos. Beleza, ele vai subindo a temperatura. Quando chegou a 0 graus, a água ela vai começar a derreter. Ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, lembra? Ela vai fundir. Beleza. Ela é caracterizada no gráfico por uma temperatura constante. Grava isso, temperatura constante. Toda mudança de fase numa substância pura é acompanhada de uma temperatura constante. A gente vai ter no sistema o sólido ainda, o gelo, e ao mesmo tempo o líquido. Até todo o gelo derreter, a gente vai ter a temperatura constante. Quando ele derreter por completo, a temperatura vai voltar a subir e a gente só vai ter água líquida no sistema. Até, de novo, ele atingir o ponto de ebulição, que vai ser o ponto em que a água vai passar do estado líquido para o gás. De novo, a gente vai ter temperatura constante e no sistema a gente vai ter gás, misturado com líquido. Beleza? Agora acho que você já sabe isso daqui. Quando a água inteira virar gás, o que vai acontecer? Temperatura sobe e só vamos ter gás no sistema. Aí você é aquele aluno esperto, observador e fala, professor, você falou sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, mas o que é isso? O que é isso? Simples. Ponto de fusão é o ponto em que
a água vai mudar do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Então a gente vai englobar no ponto de fusão é a temperatura na qual ela pode fundir ou se solidificar, certo? E o ponto de ebulição é quando a gente tem a água, seja ela no estado gasoso, seja ela no estado líquido, em que ela pode evaporar ou pode condensar. É a temperatura em que esses dois processos acontecem, correto? Agora aguarda mais um pouquinho que a gente vai falar sobre mistura. Bom, pronto, agora a gente tem um segundo gráfico. Esse gráfico a gente vai falar sobre o comportamento de uma mistura graficamente ao longo do tempo, variando a famosa temperatura. No tempo zero, você se lembra, em substância pura, a gente começava no tempo zero, a gente ia aquecendo aos poucos. A gente tem uma mistura sólida do quê? De água com sal de cozinha, aquela água salgadinha, sabe? A gente começa com ela no estado sólido e fornecemos calor. Aquela minha máquina de calor está fornecendo calor. E na mudança de estado físico, em substância pura, temperatura constante. Só que agora que vem o diferencial de mistura. Tanto a mudança de estado de sólido para líquido, quanto de líquido para gás, é caracterizada por uma variação da temperatura. Então ela não estaciona, ela continua variando. Tanto que agora, se a gente extrapolar essa linha para o eixo Y, a gente vai ver que temos uma variação da temperatura. Então a gente não fala mais de ponto de fusão ou ponto de ebulição. A gente fala de intervalo de fusão e intervalo de ebulição, certo? Aguenta mais um pouco que eu quero falar sobre dois casos particulares muito importantes de mistura que se cair naquela prova sua do ensino médio ou no vestibular ou no Enem, você vai na hora falar: ah, estou preparado, ah, eu sei. Beleza, aguarda, rapidinho. Opa! Temos aqui agora mais dois gráficos de duas misturas, novamente, só que são misturas particulares, é caso particular. O que seria isso? Temos a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Eu sei que química tem uns nomes feios. Prazer, nome feio 1, prazer, nome feio 2. Mas relaxa que aqui eu estou para desmistificar isso. Numa mistura eutética, temos um único detalhe. Lembra que a mudança de estado físico é caracterizada pela variação de temperatura? Agora na mistura eutética é a mesma coisa, só que aqui sim a gente vai ter um ponto de fusão. É isso mesmo, ponto de fusão. O resto tudo varia. Até quando a gente vai do líquido para o gasoso, a gente está variando a temperatura, menos na mudança de estado físico, fusão ou solidificação, a gente tem um ponto de fusão. Detalhe para o meu gráfico meio torto, essa seta meio ninja assim, meio curvada. Sim, é feio, eu não sei desenhar, desculpa, mas acho que dá para entender bem. E por fim, temos a mistura azeotrópica, que ao contrário da eutética, em vez de a gente ter o ponto de fusão, a gente vai ter um ponto agora de ebulição, certo? O resto tudo varia, menos quando o líquido vai do estado líquido para o gasoso, correto? Se você gostou dessa aula, dá aquele joinha, aquela compartilhada com os amigos e a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau! A aula veio quente, ela tá fervendo. Preste atenção pra ficar entendendo. Quer desafiar? Grava bem o gráfico de temperatura que varia com a mistura e vai. A mistura, ela é vida louca, pode ser eutética ou azeotrópica. Fusão constante em uma, ebulição na outra. Grava bem a ordem pra não ser cabeça o que vai. Temperatura varia com a mistura, mas fica constante com a substância pura. Acabou por hoje, fique sossegado. Caso tenha dúvida, escreva seu recado e vai!